O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade e levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste santo evangelho, precisamos perceber como os evangelistas, eles nos ensinam a ler as Sagradas Escrituras. Os personagens, portanto, citados neste Evangelho de Lucas são os profetas Elias e o profeta Eliseu. Nós, católicos, Igreja de Cristo, precisamos ter interesse e ir atrás de quem foi Elias e de quem foi Eliseu. E isto é uma leitura e uma interpretação canônica das Sagradas Escrituras, significa ver, perceber a ação misteriosa de Deus por meio de Cristo, que é o Verbo encarnado presente na ação dos homens justos das Sagradas Escrituras. Então nós vamos atrás de Elias e sabemos que Elias não foi tão querido pelo rei Acabe. O rei Acabe e a sua esposa Jezabel tramaram uma perseguição para com o profeta Elias, que, depois de realizar prodígios e de derrotar todos os sacerdotes pagãos enviados por Jezabel e pelo rei Acabe para humilhar Elias, o prodígio de Deus se realiza e Elias vence todos os sacerdotes pagãos. E a inveja inflamada de Jezabel leva à perseguição de Elias. No Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus também, ele ergue a fúria dos que estavam na sinagoga, que quiseram expulsá-lo da cidade e, além do mais, levá-lo para o alto da cidade construída para poder lançar Jesus no precipício. Então, veja como é que o evangelista Lucas ele se preocupa em fazer o paralelo entre Jesus, Elias e nosso Senhor Jesus Cristo. Exceto que todos percebiam que Elias ele era um profeta, um homem escolhido por Deus, e que muitos no tempo de Jesus eles pensavam Jesus ser apenas um homem, um profeta escolhido por Deus. Só que Jesus é Deus. Depois, a ação
de Eliseu, já Elias ele sobe aos céus, mas antes de sua partida, Elias concede a Eliseu aquilo que Eliseu pede: dá-me uma porção dobrada do vosso Santo Espírito. E Elias então é confirmado, Eliseu então é confirmado por Elias. E hoje Eliseu, ele realiza um milagre também como profeta, não reconhecido. O rei rasga suas vestes, porque ele não reconhece que naquela terra existiria um profeta, e ainda solta uma piadinha dizendo que vocês pensam que eu sou Deus porventura para que possa dar vida à morte a alguém ou curar alguém de uma lepra? Porque no reino deste rei tinha um profeta que era Eliseu, o qual foi enviado o Naamã, que é um general do exército do rei da Síria, que envia-o para outro reino para ser curado. E Eliseu, ele reconhece, ele fica sabendo que existe essa possibilidade de alguém que está ali querendo uma cura e diz: manda para cá. Então Eliseu ele realiza este milagre e Naamã ainda duvida de sua ação, exortado pelos que estavam com ele ali na sua comitiva, para se banhar no rio, como foi pedido por Naamã, pelo profeta Eliseu. E Naamã, então, portanto, fica limpo e com pele de criança. E depois nós vamos meditar o Salmo 41. No Salmo 41, nós temos a resposta de como é que Deus ele age na alma, para curar a nossa alma ferida pela mancha e pela doença do pecado. Diz o salmista: minha alma tem sede de Deus. Então, amados, Deus age silenciosamente e misteriosamente para realizar sua cura. Preciso, então, portanto, estar piedosamente preparado para a Santa Missa. Por isso que é bom que todos os fiéis, quando vêm para a missa, venham pacificados, deixem o mundo lá fora, desliguemos os celulares, as mensagens e as notificações do WhatsApp, do Instagram ou dos seus aplicativos de e-commerce, para adentrar em um tempo que a gente chama de Kairos, tempo da graça de Deus. Inclusive, o sacerdote ele entra no sentido anti-horário do altar, justamente para dizer que nós estamos contra o tempo cronológico, e esta é a Santa Missa. Deixemos também os hábitos, os faniquitos de inquietações que possa, na hora da missa, também lhe agoniar, para que possamos deixar a obra de Deus acontecer. Sabemos que em nenhum outro momento ou lugar da cidade o demônio esteja preocupado em atrapalhar, porque todos muitas vezes até começam a trabalhar sem rezar, então estão vivendo como o demônio quer. Palavra pesada, né? Ou seja, esquecidos de Deus, né? Preocupados com o ter, o prazer e o poder. E nós estamos cá hoje aqui devotando esta Santa Missa às almas necessitadas da nossa piedade, para que possamos por elas rezar. Então, claro que o demônio ele vai atrapalhar aqueles que estão rezando, com calor, coceiras, agonias, inquietações, barulhos externos, né? Então, Salmo 41. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, minha alma também suspira por vós, ó meu Deus.
A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade, e elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, e não ao som do mundo ou do barulho. Então, amados irmãos e irmãs, Jesus, Ele hoje é afastado da sinagoga, porém, não sendo querido pelos homens deste mundo, da sociedade, Natal, nosso Senhor já tinha dito. Engraçado que Ele prega e acontece. Ele é profeta, mas Ele é homem, porém Ele é, acima de tudo, Deus, verdadeiramente homem, para que fosse reconhecido por todos os homens, não numa linguagem alienígena ou numa linguagem distante das pessoas, mas muito reconhecida. E, por ser homem, ele também é verdadeiramente Deus. E ele é afastado da sinagoga, expulso da cidade e levado para o monte para matá-lo. Porém, ele não tinha praticado nenhum mal, nenhum delito que fosse reconhecido pelo Estado romano. Nosso Senhor só vai ser preso, morto mesmo depois do milagre de ressuscitar o seu amigo Lázaro. E ali realmente é inconfundível a sua ação divina. Que possamos, amados irmãos e irmãs, acolher a palavra de Deus que se revela neste santo evangelho e com o evangelista Lucas aprendermos a rezar a Bíblia, a investigar os personagens que são citados no Novo Testamento, são importantíssimos para entendermos a história da salvação. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.